Este é mais um registro dos arquivos do Planeta Consciente. Arquivo 003. Protocolo Atlas. O experimento que saiu do controle. Se você está ouvindo esta transmissão, então o protocolo Atlas ainda está ativo. No século 27, sabemos que o início do século 21 foi marcado por uma crise silenciosa. Não foi uma guerra, não foi uma catástrofe natural. Foi algo muito mais sutil. Um momento em que governos, universidades e empresas começaram a testar uma hipótese perigosa. Seria possível influenciar o comportamento de uma sociedade inteira apenas ajustando o fluxo de informação? Oficialmente, este experimento nunca existiu, mas nos arquivos recuperados pelo protocolo Atlas, encontramos fragmentos de um projeto classificado, um experimento conduzido em uma cidade comum. Seu nome era simples: Projeto Harmonia. O objetivo parecia inocente. O nome era bucólico, mas poucos meses depois de iniciado, os próprios pesquisadores começaram a perceber que algo estava saindo do controle. A cidade escolhida para o experimento não tinha nada de especial. Na verdade, foi escolhida justamente por isso. Era comum. Cerca de 120 mil habitantes. Economia estável. Rotina previsível. Um lugar perfeito para observar comportamento coletivo. O projeto envolvia apenas 3 áreas principais: psicologia social, ciência de dados e engenharia de algoritmos. Entre os pesquisadores mencionados nos registros aparecem 3 nomes com frequência: Dr. Helena Duarte, especialista em comportamento coletivo; Dr. Martin Keller, responsável pela modelagem matemática do experimento; e uma terceira figura, identificada apenas como a coordenadora. Seu nome verdadeiro foi removido de quase todos os arquivos. O objetivo do projeto Harmonia era testar uma hipótese ousada. Se pequenas alterações forem feitas no ambiente informacional de uma cidade, seria possível influenciar decisões coletivas sem que ninguém percebesse? No início, as mudanças foram mínimas. Nada foi proibido. Nada foi censurado. O que mudou foi apenas a visibilidade das informações. Algumas notícias começaram a aparecer com mais destaque. Outras começaram a desaparecer gradualmente das recomendações. Alguns temas dominavam o debate público. Outros simplesmente deixaram de ser discutidos. Para os moradores da cidade, tudo parecia normal. Mas, dentro do centro de monitoramento do experimento, os gráficos começaram a mostrar algo curioso. Discussões públicas diminuíram. Conflitos de opinião ficaram mais raros. E as decisões coletivas começaram a convergir de forma surpreendente. Para os cientistas do projeto, aquilo parecia um sucesso. Até que alguém fora da equipe começou a perceber padrões estranhos. Entre os moradores da cidade havia um estudante universitário. Seu nome aparece apenas uma vez nos registros recuperados: Kaique Schombergs. Ele estudava ciência de dados. Não era jornalista. Não era ativista. Era apenas alguém curioso o suficiente para olhar os dados com mais atenção do que a maioria das pessoas. Kaique tinha um hábito simples. Sempre que via entrevistas de rua ou debates locais publicados online,
Ele baixava os vídeos e analisava padrões de linguagem. Era quase um passatempo, um exercício de curiosidade. Foi assim que ele percebeu algo estranho. Em várias entrevistas diferentes, pessoas completamente desconhecidas faziam o mesmo pequeno gesto antes de responder. Tocavam rapidamente a lateral do próprio pescoço. Um gesto curto, quase invisível. No início, Kaique achou que fosse coincidência, mas depois encontrou outro vídeo e outro e outro. Curioso, ele decidiu fazer algo simples. Baixou dezenas de entrevistas públicas da cidade e começou a analisá-las. Primeiro ele percebeu o gesto, o toque no pescoço. Depois percebeu algo ainda mais estranho. Em muitos desses vídeos, as pessoas diziam algo parecido, uma frase que parecia espontânea, mas aparecia repetidamente. Aspas. No final, tudo tende ao equilíbrio. Fecha aspas. A frase surgiu em lugares diferentes. Entrevistas, debates comunitários, reuniões escolares, comentários em vídeos. Kaique decidiu então sincronizar vários desses registros. Ele colocou dezenas de vídeos lado a lado na tela e apertou play. O que ele viu naquele momento mudou completamente sua percepção da cidade. Em vários vídeos diferentes, pessoas que nunca haviam se encontrado faziam exatamente o mesmo gesto e, em muitos casos, repetiam a mesma frase. O padrão era impossível de ignorar. Kaique fez uma contagem rápida. Mais de 200 pessoas já apresentavam o mesmo comportamento. Aquilo não era coincidência. Também não parecia um simples meme cultural. Era algo diferente. Algo que parecia estar se espalhando pela cidade. Naquela noite, Kaique publicou sua descoberta em um pequeno fórum local. Sua mensagem era curta. Isso não é normal. Centenas de pessoas estão repetindo o mesmo gesto e a mesma frase. Alguém está manipulando a forma como pensamos. No início, quase ninguém respondeu. O fórum era pequeno. Mas algumas horas depois, a mensagem começou a circular. Primeiro vieram as críticas. Você está vendo padrões onde não existem. Isto é teoria da conspiração. Mas então algo mudou. Perfis desconhecidos começaram a aparecer na discussão. Comentários agressivos, ataques pessoais. Em poucas horas, o debate deixou de ser sobre o padrão nos vídeos, passou a ser sobre Kaique. Alguns usuários começaram a publicar informações pessoais dele, a universidade onde estudava, o bairro onde morava. Um dos comentários dizia apenas: "Pare de espalhar isso". Outro foi mais direto: "Apague o post". Nos registros recuperados pelo protocolo Atlas, existe uma nota curiosa. 2 dias depois da publicação, a conta de Kaique no fórum simplesmente desapareceu. Nenhum aviso, nenhuma explicação. 3 semanas depois, Kaique também desapareceu da própria cidade. Alguns registros sugerem que ele teria se mudado. Outros simplesmente deixaram de mencionar seu nome. Não existe confirmação sobre o que realmente aconteceu. Nos arquivos disponíveis há apenas uma última referência a ele, uma anotação curta em um relatório interno do projeto. Variável externa identificada. Nenhuma outra explicação acompanha essa frase. Nos arquivos do século 27, esse fenômeno recebeu um nome técnico. Estabilização cognitiva. Uma tentativa de reduzir
conflitos sociais, alinhando padrões de pensamento coletivo. Os pesquisadores do Projeto Harmonia acreditavam estar conduzindo apenas um experimento de influência informacional. Mas eles estavam errados. O sistema que criaram não estava apenas infiltrando informações. Ele estava moldando o comportamento humano em larga escala. Poucos dias depois da publicação de Kaique, os registros do experimento mostraram uma atualização no sistema, um novo módulo experimental, chamado apenas de Módulo de Estabilização Cognitiva. Não sabemos exatamente quem autorizou sua ativação, mas sabemos algo curioso. Nos relatórios posteriores, o nome de Kaique aparece novamente, não como estudante, não como variável externa, mas como o primeiro indivíduo a detectar o padrão. E nos arquivos do protocolo Atlas existe uma observação final sobre este momento. Uma frase escrita décadas depois. Se o sistema precisou ser atualizado após a descoberta de um único estudante, então talvez o experimento nunca tenha estado realmente sob controle. E existe um detalhe ainda mais perturbador. Depois do desaparecimento de Kaique, nenhum outro morador da cidade voltou a questionar o padrão. Nenhum. Como se a própria curiosidade estivesse sido silenciosamente removida. Foi exatamente neste ponto que o protocolo Atlas começou a prestar atenção. Porque o que aconteceu em seguida não parecia mais um experimento social, parecia o início de algo muito maior. Registro analisado por A.L. Arquivos de Transição Consciencial, século 27, o quinto depois da transição. Desligando.